senhores, gosto de ouvir como o karma pune os trapaceiros. Vamos ouvir uma história sobre como um trapaceiro consegue o que merece. Quando estudante, experimentei um choque profundo que me persegue até hoje. A traição de duas pessoas que já foram meus confidentes mais próximos quase me levou à loucura. Mesmo depois de 8 anos, o trauma psicológico permanece comigo, lançando uma sombra na minha vida. Aos 28 anos, compartilhei essa dolorosa história apenas com meu pai e um terapeuta, mantendo-a em segredo dos outros. Mas depois de conhecer suas histórias e me sentir conectado, finalmente resolvi compartilhar minha experiência com vocês. Sinto-me nervoso e aliviado quando finalmente compartilho esta história profundamente pessoal e grato pelo anonimato que me permite fazê-lo. O peso dessa experiência me consumiu e estou ansioso para ouvir a opinião de outras pessoas que possam ter passado por algo semelhante. Talvez alguém possa sugerir como acelerar o processo de recuperação, que, apesar dos últimos anos, é dolorosamente lento. Esse incidente ocorreu durante meus anos de estudante, durante as férias, quando de repente acordei na calada da noite e descobri que meu ex-namorado estava cometendo um ato de infidelidade. Muitos anos se passaram, mas as lembranças do incidente que aconteceu com minha mãe ainda me assombram. O trauma infligido a mim por este incidente persistiu pelo resto da minha vida e levou à cessação completa da comunicação com minha mãe e com a pessoa com quem aconteceu. Apesar de minha mãe estar tentando restabelecer o relacionamento, é difícil para mim lidar com minhas emoções e estabelecer contato com ela. Mesmo agora, o número dela permanece bloqueado no meu telefone como um símbolo das barreiras emocionais que existem entre nós. Em busca de cura e perdão, busquei consolo na terapia, dedicando anos a esse processo. Hoje encontro forças para refletir sobre as lembranças tempestuosas de nosso relacionamento. Apesar da dor constante que causa, encontro consolo em contar a minha história como uma forma de terapia que alivia o fardo que carrego nos últimos 2 anos. O profundo impacto desta experiência afetou tanto as minhas atividades profissionais como as minhas relações pessoais. Embora eu tenha tentado seguir em frente e iniciar novos relacionamentos, nenhum deles teve sucesso. Meu terapeuta sugere que meus problemas de confiança desempenharam um papel significativo nisso. Em alguns momentos, acredito que sou parcialmente culpado por isso, reconhecendo minha falta de lealdade. Levei anos de terapia para finalmente compreender e aceitar a complexa dinâmica que se desenvolveu em meu relacionamento com meu ex-namorado. Olhando para trás, não pude deixar de sentir que a traição dele com minha própria mãe era uma forma de vingança pela minha infidelidade. Nossos caminhos se cruzaram enquanto estudava na Georgia Tech University, onde tive a sorte de conseguir uma bolsa para jogar basquete. Olhando para trás, tenho que admitir que me senti atraída pela tentação de ser uma das garotas legais. Tentando rebelar-me contra a minha educação rigorosa, especialmente contra minha mãe, fiz sacrifícios e comprometi-me com os meus próprios princípios morais. Naquela época, cerquei-me de um grupo de pessoas pouco convencional, esforçando-me para me libertar das restrições que definiam a minha vida. Eu queria viver a vida ao máximo e meu pensamento naquela época estava, sem dúvida, turvo. A última coisa que eu queria era que alguém me ditasse o que era certo e o que não era, especialmente agora que eu estava na faculdade. Foi como uma nova sensação de liberdade, uma oportunidade de explorar a vida nos seus próprios termos. Nessa época, eu estava propenso a um comportamento imprudente, aparentemente alheio às consequências de minhas ações. A responsabilidade não tinha lugar em minha mente e eu alegremente realizei vários truques estúpidos. O namoro se tornou um hobby casual alimentado pela opinião pública de que todos deveriam explorar suas capacidades. Meus amigos e eu acreditávamos que nossa atratividade nos dava o privilégio de garantir que qualquer homem que escolhêssemos nos tratasse com especial atenção e admiração. Com um forte senso de autoestima, apoiado pela juventude, beleza, brilho e habilidade atlética, entrei na vida com muita esperança e uma sensação de libertação. Uma vez me senti a personificação do próprio destino, uma garota de verdade que, ao que parece, tem tudo.
Mas tudo mudou um dia quando me deparei com uma cena comovente em que meu namorado vingativo e imaturo cometeu um ato nojento com minha própria mãe. Deixe-me contar um pouco sobre mim. Com 1,70 metros de altura, eu era mais alto que a maioria dos meus amigos, e minha figura esbelta tinha curvas que enfatizavam uma cintura fina. Muitas vezes os caras me elogiavam, oferecendo-se para pensar em uma carreira como modelo. Considerando meu físico atlético, não é surpresa que eu tenha recebido uma bolsa de estudos como estudante. Sendo um atleta talentoso, não fui o único em nosso relacionamento que possuía tais habilidades. Meu namorado também era atleta, natural de uma pitoresca cidade da Carolina do Norte. Ao contrário de sua criação, eu era do ensolarado estado da Flórida. Certa manhã, encontrei-me na academia, onde acontecia o treino de basquete. Não familiarizado com a situação devido a uma recente transferência de outra instituição de ensino, esperava um treino matinal solitário, sem saber da possível presença de alguém na quadra de basquete. Para minha surpresa, quando entrei na academia, vi o homem que se tornou meu futuro namorado. Ele irradiava polidez e charme inegável, atraindo instantaneamente minha atenção. Depois de nos cumprimentarmos, nos empolgamos na conversa entre os jogos de basquete. Tendo entrado em uma competição amistosa, nos desafiamos. E depois de alguns minutos, tive a impressão de que nos conhecíamos desde sempre. Naquele dia ficamos incrivelmente próximos e gostamos de nos comunicar, criando uma impressão inesquecível, que pode ser considerada nosso primeiro encontro não oficial. Parecia que o amor nos conquistou à primeira vista, e tudo isso durante um curto treino de 20 minutos. Mas nosso treinamento foi muito além dos 20 minutos planejados, estendendo-se por maravilhosos 45 minutos, seguidos de mais 2 horas de conversa fascinante. O tempo que passamos juntos foi simplesmente extraordinário. Ele me encheu de elogios, elogiando minha habilidade de conduzir e arremessar, mas ao mesmo tempo reconheceu sua superioridade em quadra. Como estudante recente, ele me viu pela primeira vez, pois afirmava conhecer a maioria das jogadoras de basquete. Ainda não sabíamos que este encontro marcou o início de uma amizade maravilhosa que mais tarde se transformaria em algo mais. Nosso vínculo floresceu e se transformou em um relacionamento florescente. Logo começou a parecer que éramos inseparáveis, estando constantemente próximos um do outro, participando de atividades e experiências conjuntas. Rapidamente falamos sobre nós na faculdade e ganhamos a reputação de ser o novo casal poderoso da faculdade. Ele tinha uma altura impressionante, 1,80 metros, constituição esbelta e era um membro proeminente do time masculino de basquete. Nosso vínculo cresceu rapidamente, o que nos levou a formalizar nosso relacionamento. Nossos caminhos se cruzaram no segundo semestre. Apesar do círculo habitual de amigos populares, encontrei consolo na amizade com os homens, percebendo a singularidade de seus pontos de vista e a dinâmica que trouxeram para minha vida. A amizade com homens teve um impacto notável em minha vida, pois eles tendiam a ser mais pragmáticos e práticos em comparação com meus colegas. Estando na companhia deles, eu, como meus amigos observaram brincando, adotei alguns traços masculinos. Comecei a me sentir à vontade para sentar quando estava sentado, expressar meus pensamentos com voz confiante e assertiva, comer qualquer comida, até pizza, sem me preocupar com meu peso, pois sempre estive em boa forma física. Às vezes me permitia demonstrar estupidez e entusiasmo, o que divertia e às vezes envergonhava meu ex-namorado. Houve momentos em que arrotei intencionalmente na frente dos outros, e isso não pôde deixar de causar risadas. O descuido e a facilidade nessas coisas às vezes incomodavam meu ex-namorado, pois ele era mais reservado. Mas uma parte travessa de mim se divertiu ao observar seu encantador constrangimento quando suas bochechas ficaram vermelhas, o que sem dúvida foi cômico. Apesar de todas essas peculiaridades, ele me amou com toda a alma, com todos os seus defeitos, e eu retribuí. Quando o semestre chegou ao fim, fizemos uma viagem para visitar seus pais na Carolina do Norte, onde tive a oportunidade de conhecer sua família. Seus pais, assim como minha mãe, aderiram a crenças religiosas e regras rígidas.
Além do meu namorado, ele tinha outros 2 irmãos e uma irmã que também faziam parte dessa família unida. Ele tinha um relacionamento próximo com os pais, o que às vezes me causava uma nota de ciúme. Sendo filho único de minha mãe, não pude deixar de sentir inveja, principalmente considerando o novo casamento de meu pai e dos meio-irmãos e irmãs que surgiram em conexão com isso. Tendo sobrevivido ao divórcio dos meus pais aos 18 anos, morei em famílias diferentes quando adolescente. Embora eu amasse profundamente minha mãe e meu pai, devo admitir que encontrei mais conforto e prazer na comunicação com meu pai. O rigor e a natureza difícil de minha mãe não me permitiram conviver pacificamente com ela. É por isso que valorizei o tempo que passei com meu pai. Na época em que meus pais ainda estavam juntos, era perceptível que meu pai sentia um certo medo de minha mãe, já que ela tinha um caráter rígido e crítico, sempre encontrava defeitos em tudo o que fazia. Aos olhos dela, ele nunca poderia ser digno. Naquele momento, fiquei ressentido com minha mãe, acreditando que meu pai foi embora por causa de suas constantes reclamações. Mas com o tempo, me deparei com um boato que esclareceu outra verdade. Acontece que meu pai foi infiel e, como resultado, minha mãe acabou expulsando-o de casa. Foi uma revelação que destruiu as minhas noções preconcebidas e me forçou a enfrentar uma realidade que anteriormente me recusava a reconhecer. Poucos meses depois do divórcio dos meus pais, meu pai reencontrou o amor e se casou. Como resultado, tenho 3 meio-irmãos e uma meia-irmã. Por outro lado, minha mãe decidiu não se casar e concentrou suas energias na carreira de diretora de escola, dedicando a maior parte do tempo ao apoio e orientação de seus alunos. Agora vamos falar sobre meu ex-namorado. O principal problema do nosso relacionamento era a necessidade constante de controle. Ele tentava ditar de quem eu deveria ser amigo, sentia-se desconfortável quando eu passava algum tempo com outros caras. Além disso, julgou injustamente minhas namoradas, considerando-as promíscuas, com base em estereótipos infundados. Ele frequentemente ouvia histórias de seus amigos e depois se propunha a impedir que eu passasse tempo com seus companheiros de basquete quando ele não estivesse por perto. Fiquei muito chateado com esse comportamento porque vi nele uma oportunidade de melhorar minhas habilidades no basquete. Tentei explicar a ele que brincar com rapazes na verdade me ajuda a melhorar mais do que brincar com meninas. E era verdade. Além disso, muitos dos meus amigos que jogam basquete seguiam a mesma prática. Mas meu namorado não entendeu o valor de tal experiência e continuou a impor suas restrições errôneas. Meu namorado muitas vezes sentia ciúme, temendo que eu estivesse me aproximando demais dos meus amigos homens. Embora eu possa admitir que houve momentos em que os limites entre amizade e algo mais confuso, sempre mantive limites claros por respeito ao nosso relacionamento. Disse abertamente ao meu namorado que meus amigos gostam de alguns atletas, acreditando que a honestidade e a transparência fortalecerão nossa confiança. Mas em vez de confiar em mim, ele, pelo contrário, suspeitou de minha má conduta, embora essas namoradas não estivessem ligadas a ele por nenhum relacionamento amoroso. Numa história diferente da minha, houve casos em que os meus amigos tiveram relações íntimas com vários jogadores ao mesmo tempo. Para eles, era um interesse puramente desportivo, sem quaisquer ligações emocionais. Apesar da influência de amigos que acreditavam que a juventude era uma desculpa para explorar e me divertir ao máximo, permaneci fiel ao meu namorado. Porém, em meus anos de estudante, admito, a tentação de mudar me veio à mente mais de uma vez. Sob a influência dos meus colegas, comecei a achar que estava perdendo certas oportunidades. A pressão constante dos amigos me convenceu de que eu queria mais emoções na minha vida pessoal. Muitas vezes tentavam me arrumar com outros caras, falavam sobre quem estava apaixonado por mim. Esses pensamentos e conversas às vezes me vinham à mente durante momentos íntimos com meu namorado, mas não iam além de fantasias. Embora meu namorado me satisfizesse emocional e fisicamente, não pude deixar de imaginar uma seleção mais ampla de caras atraentes e musculosos com quem eu fantasiava. Apesar de eu estar em um relacionamento sério, muitas pessoas continuaram a flertar comigo. Devo admitir que,
Como já mencionei, fiquei satisfeito com essa atenção. Isso me deu a sensação de que, de alguma forma, eu estava perdendo os momentos emocionantes do meu apogeu, porque meus anos de estudante passaram despercebidos. Embora tenha ficado tentada, nunca pensei em trair meu namorado e não procurei o que, na minha opinião, me faltava. Meu namorado era realmente maravilhoso, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que faltava alguma coisa na minha vida. Essa incerteza até me levou a pensar. Comecei a ter dúvidas sobre o fato de mantermos um relacionamento com ele. Eu estava procurando motivos pelos quais deveria terminar, mas, para meu horror, não consegui encontrar nenhum motivo significativo. Ele era praticamente perfeito em todos os sentidos. Ele satisfez minhas necessidades e desejos, demonstrou lealdade e cuidado infalíveis. Além do desejo de ser desejada por outros homens, não tive nenhum bom motivo para terminar o relacionamento. Se eu fosse embora, perderia todas as coisas lindas que meu namorado me deu. Eu me senti confiante e confortável em sua presença. Ele não só me deu apoio financeiro, mas também fez todo o possível para garantir meu conforto. Embora tivesse qualidades atraentes, não era propenso a relacionamentos casuais, o que me permitiu acreditar que não mudaria. Mas comecei a ficar ressentido com ele por sua falta de interesse por outras mulheres. Apesar de sua natureza controladora, ele ainda confiava em mim. Essa confiança pesou sobre mim porque me senti culpado e indigna, sabendo que muitas vezes fantasio com outros homens. Ele até compartilhou a senha do telefone comigo e me deu uma chave extra de seu apartamento para que eu pudesse verificá-la quando quisesse. Ele sempre olhou para as coisas de forma mais ampla e viu o quadro como um todo. Ele já estava planejando cuidadosamente nosso futuro depois da faculdade, imaginando uma vida cheia de filhos lindos e uma casa maravilhosa. Eu não conseguia afastar a sensação de que ele estava sempre focado no futuro e raramente vivia o momento presente. Parecia-me que estava conhecendo um homem semelhante ao meu pai, que estava sempre considerando as consequências de cada ação sua. Embora estar perto de uma pessoa que tem um propósito e uma direção fosse incrível, em alguns momentos parecia monótono. Nessa época, comecei a comparar meu relacionamento com o relacionamento dos meus amigos. Observando os outros aparentemente aproveitando a vida, não conseguia afastar o sentimento de alienação. Parecia que a vida passava por mim, deixando uma dolorosa sensação de vazio. Enquanto meus amigos marcavam vários encontros com homens diferentes, tanto na faculdade quanto na internet, e até iam a restaurantes de elite, eu me sentia carente. A experiência deles foi que eles iniciaram relacionamentos íntimos com vários parceiros durante um mês, quase como se estivessem competindo entre si. Essa era a norma em meus anos de estudante. Não pude deixar de me sentir desligado da excitação que cercava meus amigos. Não se tratou apenas de ótimos encontros, mas também de experiências compartilhadas e histórias que contaram. Parecia que todos, exceto eu, estavam se divertindo. Estando em um relacionamento permanente, me senti um pária. Minha rotina diária tornou-se previsível e insatisfatória. Via de regra, consistia em assistir às aulas, lanchar, treinar basquete e passar o resto do dia com meu namorado. Mas esta monotonia não me dava paz e eu queria algo mais. E então, um dia, fui convidado para uma festa e fiquei feliz por me juntar aos meus amigos. Todos nós irradiávamos autoconfiança juntos, superando os outros com nossa alta estatura e sapatos esportivos de salto alto. Nossas conquistas esportivas eram bem conhecidas e isso aumentava a nossa frieza. Éramos seletivos na comunicação porque o nosso estatuto atraía a atenção tanto de homens como de mulheres. A festa da qual participamos foi organizada por um de nossos colegas de faculdade. Emocionada, compartilhei essa notícia com meu namorado, ao qual recebi apenas objeções. Infelizmente, ele teve que sair da cidade e não pôde me acompanhar. Insegura, percebi que meu namorado resistiu à minha presença na festa. Suas objeções me tocaram, me senti insultado e duvidei de seus motivos. Pareceu-me que ele estava sendo egoísta e tentando controlar minha escolha.
Eu estava firmemente convencido de que não precisava da permissão dele, mas, por respeito ao nosso relacionamento, informei-o dos meus planos. Em resposta a isso, ele afirmou que não se importava de ir à festa sem ele, o que só aumentou a minha decepção. Sucumbindo às emoções, impulsivamente comecei uma briga com ele, decidindo defender minha independência. Apesar da discórdia, cheguei à festa conforme planejado. Na festa, me vi cercado por muitos rostos conhecidos do time de basquete universitário em que meu namorado jogava. Já conversei com a maioria deles antes e eles estavam bem cientes do meu relacionamento com um cara. Curiosamente, alguns desses caras até se encontraram com meus amigos que me acompanharam naquela noite. Com o passar da noite, minha namorada solteira começou a conversar com caras diferentes e eu me senti bastante isolado e entediado. Quando me vi no meio de uma multidão animada, um sentimento de arrependimento começou a surgir. Parecia que minha presença na festa me impedia de mergulhar totalmente na celebração. Estando em um relacionamento permanente, não conseguia me livrar da sensação de que todos ao meu redor sabiam da minha situação e, por isso, senti falta de atenção dos rapazes presentes. Então fiquei sentado em silêncio, tomando minha bebida e folheando meu telefone preguiçosamente. Mas, de repente, um estranho encantador puxou conversa comigo, com quem eu nunca havia cruzado antes. Vale ressaltar que ele não pertencia ao time de basquete da nossa escola, pois conhecia a todos. Naquele momento, eu não sabia que esse conhecimento se transformaria em algo inesperado. Acontece que o estranho atraente que me abordou na festa era primo de um dos colegas de equipe do meu namorado que iria se transferir para a nossa faculdade. Desde o momento em que nossos olhos se encontraram, senti uma atração inegável por ele. O álcool pode ter desempenhado um papel, mas eu não podia negar o meu desejo. Quando ele começou a flertar comigo, eu deveria ter dito imediatamente que estava em um relacionamento sério. Mas a curiosidade tomou conta de mim e eu queria ver até onde iria, acreditando erroneamente que poderia pará-lo antes que fosse longe demais. À medida que nossa conversa se aprofundava, fiquei cada vez mais dividida, não querendo que ele descobrisse a verdade sobre minha situação no relacionamento. Sentindo uma profunda necessidade de comunicação, senti que me sentia atraído por essa pessoa intrigante. Nossa comunicação desenvolveu-se rapidamente. Flertamos e trocamos comentários cáusticos. Quando ele começou a me tocar, recuei instintivamente, percebendo que meus amigos estavam ao nosso redor. Percebendo minha indecisão, ele se ofereceu para dançar longe de olhares indiscretos, garantindo-me que não havia nada de errado com isso. Concordei relutantemente e fomos para um canto isolado da festa, longe de olhares indiscretos. Pensamentos passaram pela minha cabeça quando começamos a dançar juntos. No início senti um desconforto, o que o fez recuar um pouco. Mas o desejo entre nós cresceu e estávamos próximos novamente. Dançamos alegremente juntos, nossos corpos entrelaçados na pista de dança. A risada encheu o ar até que sua atenção foi distraída por um tapinha em seu ombro. Ele ficou distraído por um momento, entrando em conversa com um dos rapazes. Parece que ele estava ciente do meu relacionamento. Quando ele voltou, uma mudança sutil em seu comportamento chamou minha atenção e senti uma sensação de decepção. Eu não queria que a energia brilhante desaparecesse. Eu queria prolongar o prazer. Percebendo meu desejo de mudar a situação, ele captou meu sinal e se ofereceu para sair para tomar um pouco de ar fresco. Sem hesitar, concordei. E quando saímos, uma sensação de paz desceu sobre nós. Sentindo fome, ele gentilmente nos ofereceu um lanche. Ele mencionou que o apartamento do primo, onde mora agora, fica a apenas alguns quarteirões de distância, a 5 minutos a pé. Ansioso por um jantar tardio ou uma visita ao restaurante mais próximo, fiquei surpreso quando ele sugeriu ir à casa do primo. A curiosidade tomou conta de mim e concordei, pensando que seria uma experiência única. Infelizmente, de tanto entusiasmo, esqueci de avisar meus amigos sobre nossa caminhada espontânea. Olhando para o telefone,
notei uma ligação perdida do meu namorado, uma lembrança de nossa briga de longa data. A ideia de atender sua ligação me incomodava, especialmente porque a tensão entre nós ainda persistia. Não pude deixar de pensar que meu namorado estava tentando me controlar. A última coisa que eu queria era que ele ditasse minhas ações, especialmente na presença de um novo conhecido. Imaginando sua reação se ouvisse a voz de um homem ao fundo, eu sabia que ele ficaria furioso. Não queria extinguir a energia positiva que surgiu entre mim e um novo conhecido. Para acalmar meus sentimentos, assegurei-me de que não poderia haver nada além de amizade com a pessoa que acabará de conhecer. Ele foi genuinamente persuasivo, mas não muito insistente, e não havia subtexto em seu convite. Ele apenas expressou o desejo de demonstrar suas habilidades culinárias preparando o jantar para mim na casa de seu primo. Tendo vivido neste apartamento por mais de um mês, ele se sentiu confortável e à vontade. Para ser sincero, acreditei sinceramente que íamos lá apenas para jantar juntos. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Havia confiança nele e isso me acalmou. Embora eu não tivesse nenhuma expectativa óbvia em relação a esta noite, não podia negar que havia alguns pensamentos escondidos no fundo da minha mente. Mas quando ele chegou ao seu apartamento, ele me surpreendeu ao incluir uma composição de dança incendiária no estilo house. Enquanto cozinhava algo habilmente na cozinha, ele cuidadosamente me serviu uma taça de vinho e alguns pães deliciosos como lanche. Depois mudou a música para um jazz suave, criando uma atmosfera relaxante e encantadora. Sua escolha musical ecoou minhas preferências e não pude deixar de expressar minha surpresa. Observei, brincando, que não esperava que ele fosse um fã de jazz, a julgar pela impressão que causou. Um sorriso dançou em seus lábios enquanto ele perguntava sobre meu palpite. Admiti que ele simplesmente não parece um amante de jazz. Em resposta, ele admitiu brincando que estava realmente cheio de surpresas. Naquele momento, ele deu um passo em minha direção e estendeu a mão, convidando-me silenciosamente a fazer um gesto recíproco. Uma onda de timidez tomou conta de mim. Uma sensação estranha, considerando que não me contive na festa. No fundo, eu sabia que cruzar essa linha traria inevitavelmente consequências, mudando para sempre a dinâmica do nosso relacionamento. Entendi claramente que no momento em que nossas mãos se tocassem, tudo mudaria. Dúvidas e indecisões surgiram em minha mente, fazendo-me duvidar da situação atual. A ideia de que eu poderia trair meu namorado pesou muito em minha consciência, o que me levou a deixar o apartamento dele o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse terminar esses pensamentos, ele me tirou abruptamente do meu tumulto mental. Agarrando minha mão com força, ele me arrastou para o centro da sala e me forçou a dançar com ele. Tentei protestar, mas foi inconclusivo. Parte de mim secretamente se alegrou com sua assertividade, apreciando o fato de ele ter resolvido a situação com as próprias mãos. Começamos a dançar, a princípio mantendo distância um do outro, mas a cada minuto que passava ele foi diminuindo gradativamente essa distância até ficarmos pressionados um contra o outro. O turbilhão de emoções não me deixou tempo para reagir ou mesmo pensar nas minhas próximas ações. Seus lábios alcançaram meu pescoço, fazendo com que uma excitante mistura de sensações percorresse meu corpo. Um arrepio percorreu minha espinha. Misturado com alegria, lembrando os primeiros minutos íntimos que compartilhei com meu namorado. O tempo parecia escapar. As fronteiras entre nós se confundiram e, antes que eu realmente percebesse o que estava acontecendo, um senso de urgência nos forçou a tirar a roupa. Foi como se todo o desejo reprimido que vinha se acumulando em mim há tanto tempo explodisse de repente, superando todas as tentativas de autocontrole. No calor da paixão, os pensamentos racionais ficaram em segundo plano, absorvidos pela nitidez do momento. Foi uma noite de paixão desenfreada em que os instintos prevaleceram sobre a razão. Não pensei no meu namorado nenhuma vez. A tentação do presente absorveu todos os meus pensamentos e ações. Foi só depois que parei que fui dominado pela culpa. Depois ele insistiu para que eu ficasse enquanto ele terminava de cozinhar,
mas não consegui me livrar do desconforto. O fardo de cometer um ato terrível estava sobre minha consciência. Queria sair do local onde cometi esse delito o mais rápido possível. O peso da traição e da traição do meu namorado me consumiu. Ele não possuía qualidades marcantes, não correspondia às expectativas infladas. A antecipação era a única fonte de prazer, o que tornava o encontro superficial e sem sentido. Eu queria criar o máximo de espaço possível entre mim e esta situação. Incapaz de suportar a vergonha, decidi não ir sozinho, mas voltar para casa de táxi. Olhando para o telefone, encontrei uma enxurrada de mensagens de amigos e chamadas perdidas. Aparentemente, a preocupação deles comigo atingiu proporções ameaçadoras, já que não os avisei sobre minha partida. Saí furtivamente do clube sem ser notado para estar com essa pessoa desconhecida. Meu coração disparou quando percebi uma ligação perdida do meu namorado. O medo tomou conta de mim quando pensei nas opções possíveis. E se ele já souber? Alguém revelou meu encontro secreto? E se testemunhas nos vissem saindo juntos do clube? Ao contrário das histórias dos meus amigos, a realidade acabou por ser bem diferente do que eu esperava. Foi uma reunião vazia e insignificante, apenas um contato passageiro por uma noite. Talvez eu não estivesse adaptado a tais experiências, ou talvez pela rara participação nelas. Eu não estava acostumado com eles. A rápida transição do namoro com um estranho para a cama dele em apenas 5 horas foi uma anedota notável, mas não digna de ser apreciada. Não conseguia me livrar da sensação de que ele me trata como um objeto desprovido da ternura e do carinho que encontrei no meu namorado. Ocorreu-me que esta é a essência de um caso de uma noite, a falta de amor e conexão. Pensando bem, lamento admitir que uma parte de mim, enojada, encontrou alguma atração nisso. Esse era o meu lado desenfreado, atraído pelo risco e pela excitação do perigo potencial. Tinha sua própria mania aventureira, que me fascinou. Sentado em um táxi, liguei fraudulentamente para meus amigos, descobrindo o motivo da minha saída repentina: doença. Mais tarde, descobri que eles haviam me visto saindo do clube com ele e fiquei envergonhado. Eu não conseguia admitir isso. Receio que isso possa afetar meu relacionamento com meu namorado. No fundo, eu sabia que isso não era desculpa e só aumentou meu remorso. Mas essa desculpa fraca é a melhor que consegui inventar. Eu ainda não sabia que alguns companheiros de time do meu namorado, inclusive o primo dele, me testemunharam saindo do clube com meu novo conhecido. Quando estava voltando para casa, fui tomado de ansiedade e pensamentos sobre o que teria acontecido se isso acontecesse. E se eles acharem que tive outra coisa com esse estranho? E se os rumores chegarem ao meu namorado? No fundo, eu sabia que isso inevitavelmente levaria a um resultado desastroso quando meu namorado descobrisse a verdade. Naquela noite, não atendi às ligações do meu namorado, temendo que um de seus amigos me visse. Por fim, o cansaço tomou conta de mim e, relutantemente, fui para a cama por volta das 2 ou 3 da manhã. Na manhã seguinte, por volta das 6 horas, o telefone tocou e, para meu horror, meu namorado estava na linha. Ele me perguntou sobre os acontecimentos da noite anterior, causando medo em mim. Tentando fugir da verdade, fingi que não entendia do que ele estava falando. Mas ele persistiu, dizendo-me o nome do meu companheiro naquela noite. Fiquei surpreso porque naquele momento não conseguia lembrar o nome dele. Embora ele tenha se apresentado na noite anterior, isso me escapou completamente. A constatação de que nem me lembro do nome do meu parceiro amoroso me deixou atordoada e com medo. Neguei categoricamente que conhecesse a pessoa de quem meu namorado estava falando, alegando que não tinha ideia de quem ele era. Mas meu namorado continuou a me esclarecer, informando que este é primo de um de seus companheiros. Naquele momento, admiti com relutância que saí com ele para tomar um pouco de ar fresco. Para meu horror, meu namorado me disse que esse cara se gabava de dormir comigo, e ele ainda tem provas fotográficas de eu saindo do apartamento de seu primo. Num instante, senti choque e descrença,
percebendo que havia sido exposto como traidor. A gravidade da situação era esmagadora. Fiquei sem palavras, incapaz de pronunciar uma palavra. Pensamentos giravam em minha cabeça sobre direcionar minha raiva para esse companheiro de equipe estúpido ou para quem o denunciou. Acreditei que a culpa que senti naquele momento deveria transmitir meu sincero remorso. Pedi desculpas profusamente, enfatizando que foi um erro grosseiro da minha parte. O tremor em sua voz quando ele me lançou seus insultos com raiva causou em mim uma ressonância profunda e uma grande tristeza. A enxurrada de palavras ofensivas me fez duvidar que eu realmente merecesse críticas tão duras, porque foi apenas um erro da minha parte. Eu realmente queria que ele entendesse o remorso que pesava em meu coração. Ofereci-me para continuar a conversa pessoalmente quando ele voltasse de uma viagem de negócios no dia seguinte. Mas, para minha surpresa, ele me informou que já havia chegado e se ofereceu para discutir o assunto no café aleatório mais próximo. Aparentemente, um companheiro de equipe o informou sobre isso no dia anterior, o que o levou a interromper abruptamente a viagem para resolver o problema. Vale ressaltar que a conversa acontecerá em ambiente público. Eu não queria discutir nossos problemas pessoais em público, porque não queria exibi-los publicamente. Em vez disso, sugeri que nos encontrássemos em casa depois da aula para conversarmos mais intimamente. Quando ele veio, tentei descobrir até que ponto ele estava consciente antes de confessar, na esperança de minimizar a dor adicional que poderia lhe causar. Para minha surpresa, ele já sabia de tudo e ficou claro que eu havia sido traída pelo primo do meu companheiro em um caso de amor. O homem com quem tive um relacionamento íntimo gabou-se descaradamente de nosso relacionamento íntimo e até tirou uma foto minha saindo de seu apartamento sem meu conhecimento. Para meu horror, vi que fotos minhas saindo do apartamento do meu companheiro estavam sendo distribuídas por todo o campus da universidade. Tornou-se óbvio que a pessoa com quem eu estava tendo um caso era incrivelmente matura. Percebi que para ele eu era apenas uma conquista, um troféu para exibir. Ele se gabou descaradamente de ter dormido com uma garota que tinha namorado apenas 5 horas depois de se conhecerem. Toda a situação foi incrivelmente humilhante. Não pude deixar de me arrepender de ter sucumbido tão facilmente às persuasões de um homem que se revelou uma pessoa tão nojenta. Já era impossível negar a verdade, e tomei coragem e confessei tudo ao meu companheiro, pedindo-lhe perdão sinceramente. Eu humildemente pedi perdão a ele. Eu disse que tinha plena consciência de que estava errado e que gostaria que ele entendesse que eu era ingênuo e sentia que aquela pessoa terrível se aproveitava de mim. A tristeza nos olhos do meu namorado partiu meu coração. Ele expressou repetidamente seu constrangimento pelo fato de seus companheiros terem percebido minha infidelidade e a gravidade das consequências começarem a ser sentidas. Não imaginava que a situação pudesse piorar tanto e me permitir ações impulsivas. Durante nossa conversa, ficou claro que ele estava genuinamente ofendido, mas ao mesmo tempo manteve uma compostura incrível. Ele não levantou a voz e não me atacou, o que eu esperava dele. Em vez disso, ele expressou calmamente seu profundo sentimento de humilhação. Ele perguntou como merecia tamanha desgraça, enfatizando repetidamente seu amor inabalável por mim e sua lealdade durante todo o nosso relacionamento. Apesar das inúmeras tentações de outras mulheres, ele nunca sucumbiu às suas persuasões. A constatação disso pesou muito sobre mim e não consegui me livrar de um sentimento de profunda culpa e remorso. Vendo a dor sincera que lhe causei, apresentei minhas mais sinceras desculpas, admitindo que isso era tudo que eu podia fazer naquele momento. Transmiti desesperadamente meu medo de perdê-lo e pedi-lhe que me guiasse no caminho para restaurar sua confiança. Mas, em resposta, ele fez uma revelação comovente. Ele afirmou que não poderia aceitar minhas desculpas e expressou incerteza sobre a continuidade do relacionamento, pois acredita que nunca mais poderá confiar em mim. O peso de suas palavras ficou ainda maior quando ele disse que quase todos os seus companheiros já sabem dessa situação, que mudou a dinâmica da nossa comunicação. Ele confessou que não conseguia mais andar ao meu lado ou estar na minha presença, e foi uma constatação muito dolorosa que me deixou arrasado.
tive uma sensação irresistível de que estava sendo dilacerado, como se uma alavanca estivesse sendo puxada em direções diferentes. Uma profunda sensação de vazio tomou conta de mim, como se eu não pudesse imaginar a vida sem ele. O remorso por trair sua confiança pesou muito em minha consciência. Senti que suas emoções estavam reprimidas, escondidas. Seu silêncio me preocupou. Eu estava esperando por algum tipo de reação dele. Queria que ele expressasse sua raiva, que falasse contra minhas ações. Sua calma só aumentou a profundidade de sua tristeza, embora as lágrimas não decorassem seus olhos. Queria que ele sentisse alguma coisa, que reagisse de alguma forma. Em momentos de desespero, até implorei que ele me infligisse dor física para desabafar as emoções reprimidas que guardava dentro de si. Na esperança de aliviar a dor e salvar o nosso relacionamento, refleti que medidas drásticas poderiam trazer alívio. Só a ideia de perdê-lo era insuportável e eu não conseguia imaginar a vida sem ele. Num acesso de raiva, ele saiu sem atender minhas ligações por 2 dias agonizantes. Apesar de todas as preocupações, no fundo, eu acreditava que o amor dele por mim não havia desaparecido. Eu sabia que mesmo no meio do caos ele se importava. Com base nisso, tomei uma decisão consciente de dar-lhe o espaço necessário. Abster-se de persistência excessiva. Durante uma semana inteira, resisti à vontade de ligar ou escrever, embora todo o meu interior ansiasse pela presença dele. E então, um dia, criei coragem e fui ao jogo dele, como nos bons e velhos tempos, e o apoiei calorosamente. Após o jogo, nossos olhares se encontraram e ele percebeu minha presença novamente. Mas não ousei me aproximar dele naquele momento, sabendo que seus companheiros estavam por perto. Em vez disso, esperei pacientemente até que ambos estivéssemos no estacionamento e só então comecei a conversa. Felicitei-o sinceramente pelo seu excelente desempenho e a sua expressão demonstrou que estava feliz por me ver. Resumindo, podemos dizer que a nossa comunicação nos levou ao seu apartamento, onde partilhamos um momento íntimo. A situação do nosso relacionamento permaneceu incerta, com uma ambiguidade persistente. No entanto, eu não queria terminar o relacionamento prematuramente. Esforcei-me pela harmonia e evitei assertividade excessiva. O tempo passou e depois de algumas semanas enfrentamos muitos problemas e obstáculos. Apesar dos nossos encontros frequentes, ele evitava constantemente aparecer comigo em público. Parecia que todos na faculdade sabiam do meu caso, a julgar pela maneira como olhavam para mim. Para não envergonhar meu namorado, procurei evitar certos acontecimentos e não aparecer com ele em público. Nosso relacionamento permaneceu incerto, exceto em momentos íntimos. Invadir seu apartamento tornou-se comum e tivemos a oportunidade de nos retirar para a comunicação física. Eu estava sobrecarregado com o peso da condenação dos outros. Mas, para minha surpresa, a opinião deles não foi tão condenatória quanto eu imaginava. Além disso, comecei a sentir a atenção de outros homens, como se estivessem atraídos pela minha presença. Descobri que outros caras da faculdade começaram a vir até mim, como se estivessem me molestando. A incerteza turvou meus pensamentos, se o interesse deles era causado pela suposição de que eu não estava mais com meu namorado ou se eles me consideravam facilmente acessível. No entanto, não gostei muito da atenção que estava recebendo. Até meu namorado não pôde deixar de notar o aumento da atenção dispensada a mim na faculdade e fez comentários sobre isso. Naquela época, eu não conseguia entender se esse aumento de atenção era benéfico ou prejudicial ao nosso relacionamento. Além disso, senti uma mudança no comportamento do meu namorado. Ele se tornou cada vez mais reservado comigo. Ele começou a esconder muito de mim, criando uma atmosfera de sigilo. Parecia que ele havia se retraído, não querendo mais ser vulnerável comigo. Achei que seria preciso tempo e paciência para reconquistar sua confiança e estava pronto para esperar por essa oportunidade. Mas, para minha surpresa, o destino decretou o contrário. Para minha surpresa, meu companheiro de relacionamento amoroso iria ingressar em nossa faculdade no semestre seguinte.
Ele estava se transferindo de outra universidade e aguardava a ativação de sua bolsa. Nossos caminhos inevitavelmente se cruzaram e tentei não olhar nos olhos dele, sentindo-me profundamente desconfortável. Mas meu namorado me surpreendeu com sua reação, dizendo que não poderia considerar meu parceiro em um relacionamento amoroso totalmente responsável por nossa situação. Como esse cara com quem tive um caso era calouro na faculdade e não conhecia sua verdadeira natureza, meu namorado não sentia nenhum sentimento hostil por ele. Não pude deixar de pensar que o olhar do meu namorado era um tanto ingênuo, visto que meu amante se gabava abertamente de sua ligação com uma garota em um relacionamento sério. Mesmo assim, decidi aceitar a confiança do meu namorado, encontrando consolo no fato de que ele está pronto para dar outra chance ao nosso relacionamento. Ele me aconselhou a dar tempo para curar nossas feridas, esperando que as coisas melhorassem com o tempo. No fundo, fiquei grato por ele ter concordado em me aceitar de volta, embora uma parte de mim não conseguisse se livrar das dúvidas persistentes. Não conseguia me livrar da sensação de que ele estava apenas me usando como parceira oculta, evitando o reconhecimento público de nosso relacionamento. Apesar dessas preocupações, tentei não insistir nelas. Fui estimulado pela determinação de retornar nosso relacionamento ao estado anterior. No final do semestre, meu namorado e eu planejamos ir à casa da minha mãe para apresentá-lo a ela. Eu estava com medo de que a mãe não aprovasse isso. Mas, no fundo, eu acreditava que meu namorado tinha as qualidades que qualquer pai gostaria de ver no parceiro de seu filho. Eu duvidava que meu namorado concordasse em ir comigo por causa da minha infidelidade passada, pois não tinha certeza se os sentimentos dele por mim continuavam os mesmos. Mas fiquei agradavelmente surpreso quando ele concordou em vir comigo, considerando isso uma esperança de restauração do nosso relacionamento. Seu consentimento foi de grande importância para mim porque sabia o quanto ele valorizava o tempo que passava com sua família. Foi especialmente significativo que ele tenha concordado em visitar minha mãe comigo, visto que ela mora no norte da Flórida. Minha mãe mora nas imediações da Geórgia e trabalha como diretora de uma escola secundária local. Ela se esforça muito e dedica muito tempo ao seu trabalho. O seu círculo social é constituído maioritariamente por pessoas do seu local de trabalho e paroquianos da sua igreja, embora ela não participe ativamente na vida da igreja e a visite apenas aos domingos. Após o final do semestre, meu namorado e eu fomos visitá-la no carro dele. Quando chegamos, minha mãe estava ansiosa por estarmos em sua casa, visivelmente feliz em me ver. Percebi que desde nosso último encontro ela ganhou vários quilos. Já se passaram 6 meses desde a última vez que vi minha mãe. Ela se parecia muito com Rosiane Barr em seu apogeu, mas não tinha senso de humor. Herdei minha estatura alta do meu pai. Mamãe raramente sorria, então sua expressão radiante ao me ver testemunhava uma felicidade genuína. Ver o sorriso dela foi muito importante para mim. Naquela época, minha mãe tinha 45 anos e pela aparência e pelas roupas era possível determinar com certeza que ela era diretora de escola. Apresentei-a ao meu namorado e a alegria dela por mim era palpável. Pegando a mim e ao meu namorado com firmeza pelas mãos, minha mãe nos levou até casa, sem suspeitar que ainda precisávamos trazer coisas para dentro de casa. Percebendo minha indecisão, meu namorado me convenceu a seguir em frente, garantindo-me que daria conta da tarefa de carregar a bagagem. Ele me aconselhou a passar um tempo com minha mãe. Lembro-me de como minha mãe sorriu ao ouvir suas palavras carinhosas. Ela o elogiou por seu caráter cavalheiresco, que se manifestou na maneira como ele me pegou pela mão e me conduziu para dentro de casa. Na cozinha, mamãe preparou cuidadosamente alguns dos meus pratos favoritos e esse gesto aqueceu meu coração. Nós nos sentamos à mesa de jantar, conversando e colocando o papo em dia enquanto meu namorado diligentemente trazia minhas coisas para casa. Como ele não conhecia o layout, tive que levá-lo para o meu quarto. Lembro-me vagamente de um momento de brincadeira entre nós quando estávamos sozinhos em casa, mas nosso momento íntimo foi interrompido pelo choro da minha mãe, que nos chamou para jantar. Corremos para nos colocar em ordem, nos vestimos rapidamente e fomos para a sala de jantar. Conhecendo a contenção de minha mãe,
esperava reuniões tranquilas e pacíficas. Provavelmente fomos os primeiros convidados que minha mãe recebeu em meses, sem contar a irmã dela e minha avó. Ela nunca gostou de ter pessoas em sua casa. Depois de um jantar farto, me senti satisfeito e cansado. A escuridão da noite caía sobre nós. Pedindo desculpas educadamente, informei ao meu namorado que iria para a cama. Ele ficou surpreso ao perceber que ainda era cedo, provavelmente por volta das 20 horas, se não me falha a memória. Mas expliquei que o dia tinha sido longo e cansativo e que precisava descansar. Quando acordei no meio da noite, descobri que meu namorado estava desaparecido ao meu lado. Atraída pela curiosidade, acompanhei o som de risadas vindo da sala, onde encontrei minha mãe e o namorado conversando alegremente. Suas risadas encheram a sala, o que era raro para minha mãe, geralmente reservada, que ria com vontade apenas na presença de sua irmã. Observando a comunicação deles, senti uma onda de felicidade ao perceber que minha mãe gosta genuinamente do meu namorado e que ele é capaz de lhe trazer tanta alegria. Era como se os erros do meu romance passado tivessem sido perdoados e esquecidos e substituídos por um novo senso de harmonia em nosso relacionamento. Lamento muito tê-lo traído, porque ele era uma pessoa muito gentil. Quando acordei e entrei na sala, vi que os dois estavam sentados no sofá conversando com entusiasmo, assistindo TV. Surpreendentemente, eles estavam usando as mesmas roupas de quando fui dormir. Juntei-me a eles e juntos continuamos assistindo TV até 1 da manhã, quando mamãe decidiu que era hora de ir para a cama. Sentei-me ao lado do meu namorado no sofá e logo ele cochilou pacificamente, apoiando a cabeça no meu colo. Acredito que adormeci bem tarde naquela noite, por volta das 4 da manhã. Quando acordei, por volta das 10 horas da manhã, descobri que meu namorado e minha mãe estavam desaparecidos. Sentindo-me um pouco confuso, decidi comer mingau enquanto esperava por eles. No momento em que eu estava comendo, os dois voltaram pela porta da frente parecendo um pouco suados. Para minha surpresa, minha mãe estava correndo com meu namorado. Ver minha mãe fazendo exercícios físicos foi realmente inédito, porque eu nunca a tinha visto praticar esportes antes. Parecia-me inconcebível que alguém conseguisse convencê-la a fazer isso. Embora ela não estivesse acima do peso, certamente não faria mal perder alguns quilos. Na verdade, a semelhança dela com Rosiane Barr era simplesmente incrível. Vale ressaltar que ela até usou leggings de treino, o que enfatizou ainda mais seu novo compromisso com o preparo físico. Eu desconhecia completamente o interesse oculto de minha mãe até que meu namorado conseguiu convencê-la a sair para correr. Achei muito divertido quando me surpreenderam durante o café da manhã e todos rimos juntos. Observando a felicidade recém-descoberta de minha mãe, eu deveria ter percebido que este seria um dos poucos momentos de alegria que viveríamos juntos nos próximos 8 anos. Na noite do mesmo dia, eu esperava passar um tempo com meu namorado, mas ele não estava em lugar nenhum. Quando falei com ele, ele admitiu que estava observando as estrelas com minha mãe. Os astrônomos ocupam um lugar especial no coração da minha mãe, então não é surpresa que ela tenha conseguido convencê-lo a participar desse entretenimento. Tive emoções conflitantes porque planejava passar um tempo com meu namorado, mas não pude deixar de perceber o convite de minha mãe como um gesto de reconhecimento para com ele. Considerando que ela deixou a observação das estrelas para as pessoas mais próximas, resolvi não esperar por ele, mas ir para a cama. No final ele foi para a cama e não percebi como eles voltaram. Na manhã seguinte, ocorreu um incidente inesperado e peculiar. Neste dia, a mamãe decidiu se vestir de forma bem provocante enquanto estava em casa. Ela estava andando pela cozinha onde preparava o café da manhã para mim e um cara com um roupão revelador sem sutiã e calcinha e suas partes caídas eram claramente visíveis. Não pude deixar de notar sua roupa reveladora e tive certeza que meu namorado também notou. A situação certamente era constrangedora, mas tanto a mãe quanto o rapaz não pareciam estar feridos, comportavam-se como se tudo estivesse em perfeita ordem. Seria muito inconveniente para mim apontar-lhe a necessidade de se vestir com mais recato em sua própria casa.
Nosso relacionamento não foi construído sobre essa dinâmica. Ela era uma daquelas pessoas que costuma me dizer que preciso me cobrir, então a situação parecia muito estranha. Para manter uma sensação de normalidade, fingi não notar nada e torci para que fosse apenas um fenômeno estranho que não aconteceria novamente se eu não me detivesse nele. Mas aquela manhã foi um sinal significativo de que poderia ter havido algo entre nós. Naquela manhã, meu namorado e eu ficamos surpresos com o comportamento de minha mãe. Ela parecia tratá-lo como o chefe da família e isso me alertou. Mas nunca imaginei que eles pudessem ter um caso. Mais tarde, meu namorado e eu fomos visitar amigos e descartei completamente os estranhos acontecimentos matinais. Voltando para casa perto da meia-noite, descobrimos que minha mãe ainda estava na sala, absorta assistindo TV. Parecia que ela estava esperando nosso retorno antes de ir para a cama. Ao chegar, esperava que meu namorado fosse comigo até o quarto para descansar um pouco. Porém, para minha surpresa, ele ficou com minha mãe na sala. E fui ao banheiro tomar banho e me preparar para dormir. Algumas horas depois, quando acordei, descobri que meu namorado não estava comigo, o que me lembrou da noite anterior. Quando fui ao banheiro, sons fracos de gemidos da TV vieram da sala. O volume da TV era ensurdecedor quando terminei de ir ao banheiro e voltei para o quarto. Mas uma vontade incompreensível me fez ir para a sala, movido pela curiosidade de saber a verdade. Quando entrei na sala pelo corredor, uma onda de expectativa tomou conta de mim. Eu não sabia o que estava esperando por mim. Eu ainda não sabia que essa visão inesperada mudaria indefinidamente o curso da minha vida. Meus olhos se arregalaram em descrença e um grito escapou involuntariamente dos meus lábios. A visão da mãe e do namorado foi incompreensível e me deixou num estado de choque que ficará comigo pelo resto da vida. Meu namorado e minha mãe se encontraram em uma situação comprometedora, pegos de surpresa. Ela estava de camisola e ele estava sem camisa, vestindo apenas boxers. Assim que meus gritos chegaram aos seus ouvidos, minha mãe se afastou dele abruptamente, claramente alarmada. Eu testemunhei a verdade inegável. Eles estavam envolvidos em intimidade. Era óbvio que não se tratava de algum tipo de brincadeira ou ato inocente, mas de um relacionamento realmente íntimo. Minha mãe me olhou atordoada, cobrindo a boca com a mão e meu namorado tentou se vestir apressadamente. Fiquei muito tonto e perdi a consciência. Quando voltei a mim, descobri que minha mãe estava me abraçando. Acontece que perdi a consciência e, para meu horror, meu namorado não estava lá. Quando acordei, minha mãe estava agitada, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Parecia que fiquei inconsciente por vários minutos. Ela expressou seu remorso, admitindo que foi um erro infeliz. Mas naquele momento, não consegui perdoá-la. Eu estava focada apenas no paradeiro do meu namorado e se cruzasse com ele, minha raiva era tão forte que poderia prejudicá-lo. Naquela noite, arrumei rapidamente minhas coisas. Querendo fugir do espaço confinado da casa da minha mãe, meu namorado, tendo demonstrado covardia, já desapareceu no carro. Desesperado para encontrar apoio, liguei para minha amiga e informei-a de minha chegada iminente a ela. Encontrando-me sem transporte desde que deixei o carro na faculdade, resolvi chamar um Uber. O objetivo era duplo: levar-me a um amigo onde eu pudesse encontrar consolo e chorar em um ombro solidário. Apesar da minha vontade de contatá-lo, meu namorado não respondeu e fiquei com uma vontade insatisfeita de falar com ele. Ansiava por algum tipo de solução para a situação e o tempo passou, os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Esperava que ele tomasse a iniciativa, recorresse a mim e pedisse perdão sinceramente. Afinal, pensei que a responsabilidade fosse dele, não minha. A gravidade desta situação me assombrou, obrigando-me a abandonar os estudos por muito tempo. Naquele semestre, não consegui voltar para a faculdade, dominado por um sentimento de vergonha, humilhação e profundo desespero. Essa experiência me deixou com uma cicatriz profunda e um trauma emocional. Tendo encontrado refúgio com meu pai, contei-lhe meus problemas. Para meu alívio,
ele generosamente organizou sessões de psicoterapia para mim. No final, 3 anos depois de um grave incidente ocorrido num dia, criei coragem e regressei ao Instituto de Tecnologia da Geórgia para obter o meu diploma. Infelizmente, a essa altura, eu havia perdido minha bolsa de estudos e todos os meus amigos já haviam se formado na universidade, inclusive meu covarde ex-namorado. Apesar de já terem passado 8 anos, ainda estou num difícil caminho de recuperação. Mas estou tomando medidas ativas para restabelecer relações com minha mãe. Ela me dá uma mão amiga. Percebi que no final preciso confessar meus sentimentos por ela, pois é impossível manter a raiva dentro de mim indefinidamente. Afinal, ela ainda é minha mãe. Da mesma forma, não conseguia me livrar da sensação de que meu ex-namorado estava usando uma mulher solitária e vulnerável. De vez em quando, encontro-o no Facebook e fico ressentido com a sua aparente felicidade com a mulher e os 3 filhos. Parece que ele seguiu em frente rapidamente e continuou lutando contra a dor mental que ele me causou e que não passa mesmo depois de 8 anos. É difícil para mim deixá-lo ir e seguir em frente. Garanto-lhe que fiz um esforço para fazer isso. De vez em quando, pensamentos sombrios vêm à minha cabeça. Pensamentos de encontrá-lo e acabar com a vida de sua esposa. Não consigo me livrar da sensação de que os filhos que ela tem agora deveriam ter sido meus e ele me privou de tudo. Permanecia apenas uma imagem vazia do meu antigo eu. E embora eu espere nunca colocar esses pensamentos em prática, a dor que sinto ainda não diminuiu, como se tivesse acontecido ontem. Sou um homem de 41 anos. Minha esposa tem 29 anos. Nossa união conjunta começou em maio de 2017, quando nos conhecemos pela internet. Antes de conhecê-la, tive um relacionamento difícil e traumático do qual consegui me recuperar. Eu não sabia que minha esposa também estava em um relacionamento difícil com um ex, que estava sofrendo abusos. E embora a princípio eu não soubesse dessas circunstâncias, com o tempo a verdade veio à tona mostrando o infortúnio que ela havia vivido e como ela se comportou mal naquele período. O que a princípio parecia um caso casual de verão, de repente se transformou em algo mais profundo e significativo. À medida que nos conhecemos, descobri um aspecto intrigante de sua vida. Ela trabalhou na aplicação da lei como oficial correcional. Sua profissão me pareceu interessante, principalmente considerando sua aparência brilhante. Não pude deixar de perguntar como ela acabou em uma prisão masculina. Para minha surpresa, ela explicou que trabalha numa prisão de segurança máxima e que a sua posição actual não envolve comunicação direta com os reclusos. A curiosidade tomou conta de mim e não resisti em perguntar se ela já havia pensado em escolher uma profissão mais adequada à sua aparência. Para minha surpresa, ela explicou que o seu trabalho actual numa instituição correcional não é apenas financeiramente benéfico, mas também apresenta um desafio único que ela gostaria de enfrentar. Sua determinação e motivação a tornaram ainda mais cativante aos meus olhos. Nossa vida íntima juntos foi simplesmente emocionante. Ela tinha um caráter ousado e aventureiro, sempre buscando novas sensações em nosso quarto. As posições tradicionais rapidamente perderam o apelo para ela, pois ela ansiava por variedade e diversão. Suas preferências tendiam para contatos mais intensos. Até notei a agressividade dela na cama. Olhando para trás, percebi que deveria ter visto isso como um possível alerta. Mas naquela época ainda não éramos oficialmente parentes e eu simplesmente gostei disso. No mundo moderno não é incomum encontrar pessoas com preferências e excessos únicos, por isso não dei muita importância a isso. Na verdade, gostei genuinamente de explorar nossos desejos. Dada a nossa significativa diferença de idade, era óbvio para mim que ela não procurava compromisso ou a forma tradicional de criar um relacionamento. Apesar das minhas dúvidas, havia uma ligação inegável entre nós. Não podíamos ignorar a profunda ligação que parecia transcender todos os preconceitos e expectativas. Apesar das dificuldades associadas à diferença de idade, decidimos dar um salto de fé e ela foi morar comigo. Foi como o início de nossa vida feliz ou assim pensei. A partir de maio de 2017,
nosso relacionamento floresceu até que um dia, em setembro de 2017, me deparei com seu navegador aberto, que indicava seu interesse em encontros em grupo. Assustado, perguntei a ela sobre isso. Ela me garantiu que era apenas uma fantasia e que ela não pretendia fazer isso. Decidi dispensá-la percebendo que cada um de nós tem suas próprias fantasias e desejos. A princípio não vi nada de repreensível no fato de um parceiro ter fantasias, pois isso é parte natural da natureza humana. Mas não pude deixar de me preocupar, especialmente por causa da tendência dela para ultrapassar limites. Alguns meses depois, durante a intimidade, ela expressou o desejo de abrir nosso relacionamento explicando que gostaria de explorar relacionamentos íntimos com outras pessoas. Respondi honestamente afirmando que isso não atende aos meus próprios desejos e necessidades. No final, tomei a difícil decisão de encerrar o relacionamento percebendo que o desejo insaciável dela de buscar constantemente novas sensações é incompatível com meus próprios valores e desejos. Após a separação, nos separamos amigavelmente em direções diferentes, mantendo relações amistosas. Não havia inimizade entre nós que nos permitisse coexistir pacificamente. Mas logo após nosso rompimento, ela rapidamente iniciou um novo relacionamento com outra pessoa. Como resultado, nossa comunicação deu em nada. De repente, 9 meses depois, ela se virou para mim e me contou sobre os ferimentos que havia sofrido como resultado de abuso por parte do namorado. Tornou-se óbvio que seu parceiro era muito violento na época, mas ela continuou a manter o relacionamento na esperança de que um dia ele mudasse. Esses eventos atingiram um clímax aterrorizante em uma das noites fatídicas, quando ocorreu uma discussão acalorada entre eles, que se transformou em um ataque físico brutal. O grau de brutalidade do ataque foi tão alto que quase ceifou a vida da menina. Felizmente, vizinhos vigilantes intervieram no caso e imediatamente recorreram às autoridades, o que levou à prisão do seu companheiro. À medida que a verdade foi revelada, descobriu-se que ele tinha vários crimes e até estava preso na prisão onde ela trabalhava. Mas os detalhes desta ligação serão esclarecidos posteriormente. No meio dessa provação traumática, ela recorreu a mim em busca de apoio e retomamos a comunicação por meio de mensagens de texto. Preocupado com ela, visitei-a diversas vezes no hospital onde ela estava sendo tratada para que ela soubesse que não estava sozinha neste momento difícil. Durante a sua recuperação mantivemos contactos regulares até ao momento da sua alta hospitalar. Após sua alta, continuamos a nos comunicar, restaurando gradativamente a conexão emocional e física. No entanto, apesar dos momentos de intimidade, nunca conseguimos nos reconciliar totalmente devido à minha incerteza sobre a posição dela em um relacionamento aberto. Deixei claro que o meu ponto de vista sobre esta questão permanece inalterado e que não estou preparado para tal relacionamento. Em resposta, ela afirmou que havia satisfeito sua curiosidade sobre um relacionamento livre e agora estava pronta para se dedicar a mim e morar comigo. Apesar das suas garantias, permaneci cauteloso e indeciso, percebendo que as nossas diferentes opiniões sobre este aspecto fundamental da relação poderiam levar a conflitos no futuro. Ela expressou sua simpatia pelo que uma vez compartilhamos e acabou engravidando e decidiu morar comigo. Em dezembro de 2019 nasceu nosso filho e 4 meses depois ela voltou às suas funções. Para cuidar adequadamente da criança, fizemos horários. Ela trabalhava à noite, eu trabalhava durante o dia. Assim, um de nós sempre poderia cuidar do filho. Além disso, contratávamos uma babá quando estávamos ambos ocupados. Em agosto de 2019, demos um passo em direção ao engajamento. Demos um passo à frente e nos casamos. Mas menos de 6 meses depois, senti que algo estava errado. Minha esposa começou a demonstrar irritação excessiva comigo sem motivo aparente. Além disso, ela se tornou pouco confiável em termos de pontualidade, muitas vezes chegava atrasada ao trabalho e se comportava de maneira estranha. Isso me fez questionar sua adequação como mãe. Houve momentos em que eu estava no trabalho e a babá me ligou e informou que minha esposa não apareceu para liberá-la de suas funções. Nessa situação,
tive que sair mais cedo do trabalho, pois o trabalho de minha esposa na prisão a proibia de levar telefone consigo. Me vi em uma situação difícil quando minha esposa estacionou o carro perto do prédio onde trabalhou por muito tempo, das 8 às 12 horas. Onde estava o número de telefone dela, por isso não consegui contatá-la. Quando perguntei sobre isso, ela pediu desculpas e deu explicações, alegando que era obrigada a trabalhar horas extras e que seu trabalho não permitia que ela saísse a qualquer momento. Discutimos a possibilidade de encontrar opções alternativas de trabalho que estivessem mais de acordo com os seus deveres como jovem mãe. Infelizmente, depois de estudar diversas opções, descobrimos que naquela época não havia vagas adequadas para ela. Apesar da nossa tentativa de encontrar um emprego que correspondesse ao seu rendimento atual, não conseguimos encontrar uma opção adequada. Como resultado, minha esposa decidiu permanecer no cargo de agente penitenciária, pois isso proporcionava a estabilidade financeira de que precisávamos. Mas no dia de São Patrício, percebi que ela passava tempo com os colegas, demonstrando um comportamento desdenhoso comigo e essencialmente ignorando minha presença. Sentindo-me deslocado, comecei a conversar com ela sobre isso, questionando suas ações e até perguntando diretamente se havia mais alguém em sua vida. Ela negou categoricamente tal possibilidade, considerando meus medos infundados e exagerados. No meio dessa troca emocional, perguntei diretamente se ela se arrependia de nossa decisão de nos casar. À medida que superávamos as dificuldades do casamento e da paternidade, não conseguia afastar a sensação de que não nos encaixávamos mais na vida dela tão organicamente como antes. Parecia que nosso relacionamento havia ficado em segundo plano. Quando expressei a ela minhas preocupações, expressando minha decepção e me perguntando por que tudo havia mudado tão dramaticamente, ela ignorou minhas preocupações, considerando-as uma reação desnecessária. Ela disse que a combinação inesperada de ter um filho e casar a sobrecarregou e ela estava tentando encontrar um equilíbrio. Na opinião dela, agi de forma egoísta e desatenta, não entendendo seu ponto de vista. A frustração crescia em mim e a intuição me fez acusá-la de ter um caso e de escondê-lo. Essa acusação gerou uma briga forte e tempestuosa entre nós. Apesar da sua negação categórica, as minhas suspeitas continuaram a assombrar-me. Incapaz de me livrar da sensação de ansiedade, resolvi verificar o telefone dela enquanto ela dormia. Para meu alívio, não encontrei nenhuma evidência de um caso, mas me deparei com conversas com colegas dela discutindo sobre um prisioneiro por quem eles tinham uma queda. Essa descoberta me deu uma escolha sobre o que fazer. Era arriscado entrar em conflito com ela sobre isso, já que eu não queria parecer exagerado ou me intrometer em sua vida pessoal, especialmente porque não havia nenhuma evidência concreta de infidelidade. Além disso, eu sabia que ela ficaria furiosa se descobrisse que eu estava verificando suas mensagens sem o seu conhecimento. Depois de descobrir as conversas de minha esposa com colegas e amigos, minimizei o conteúdo das mensagens de texto, considerando-as apenas conversas de vestiário. Tentei racionalizar isto imaginando que um agente penitenciário do sexo masculino que trabalha numa prisão feminina pudesse reagir de forma semelhante. No fundo, sempre soube que minha esposa tem uma natureza rebelde e curiosidade em descobrir coisas novas. Ocorreu-me que este poderia ser mais um de seus estudos, ou talvez até um novo hobby que ela está considerando ou já praticando. Intrigado e querendo entender mais, decidi investigar esse assunto. Tentando ir ao fundo da questão, consegui acesso ao computador dela e comecei a estudar o histórico de visitas. Descobri que ela excluía regularmente seu histórico de navegação, o que me levou a um beco sem saída. Mas considerando que no passado ela teve ex-namorados propensos a agressões, resolvi recorrer pela primeira vez aos materiais sobre seu ex-parceiro. Depois de fazer perguntas sobre ele, fiquei surpreso ao saber que ele era prisioneiro na prisão onde ela trabalhava. Essa descoberta causou uma onda de ansiedade e senti uma súbita ansiedade e apreensão. Parece que as conversas inocentes no vestiário que minha esposa trocava com os colegas de trabalho começaram a ganhar um significado diferente. Dúvidas surgiram em minha cabeça e me perguntei se ela estava em um relacionamento romântico com outro prisioneiro, usando seu longo dia de trabalho como disfarce.
Tentando reunir evidências e descobrir a verdade, comprei discretamente um aparelho GPS e instalei-o no carro dela. Nos meses seguintes, nosso relacionamento começou a melhorar. Percebi que houve significativamente menos ligações da babá e minha esposa começou a voltar para casa no horário esperado. Um aparelho GPS instalado para rastrear sua localização confirmou que, além do trabalho, o único lugar que ela frequenta é um bar com amigos. Estava tudo bem e removi discretamente o rastreador GPS do carro dela até que ela o encontrou. Decidi relaxar meu modo constante de detetive e abandonar a suspeita de que ela estava tendo um caso. Gradualmente, recuperei total confiança nela. Agora avançamos para julho de 2021, quando nosso filho completou 2 anos, e então aconteceu um acontecimento inesperado. Ela me contou sobre seu desconforto e desejo de encontrar outro emprego, observando que seu trabalho em uma instituição correcional está se tornando mais estressante. Embora tivesse vontade de perguntar mais detalhes, me abstive porque no fundo sempre quis que ela deixasse esse emprego, e o fato de ela ter conhecido o ex quando ele era preso só me fortaleceu no acerto de sua decisão. É digno de nota que no dia seguinte ela me informou que havia de fato renunciado ao cargo. No meio da noite acordei com vontade de ir ao banheiro, mas descobri que ela não estava na cama comigo. Intrigado, fui até a sala, onde fui saudado pelo som de seus lábios chorando tristemente. Assustada com minha presença inesperada, ela rapidamente enxugou as lágrimas. Preocupado com seu bem-estar, perguntei cautelosamente sobre a causa de seu distúrbio. Embora ela tentasse esconder suas emoções, repetindo repetidamente que nada de terrível estava acontecendo, senti que algo a incomodava muito. Era óbvio que ela estava lutando com algum tipo de problema sobre o qual era difícil falar. 2 dias depois, ela anunciou que havia largado o emprego. Ao verificar o e-mail no site, a seção de notícias locais chamou minha atenção. A manchete referia-se a um incidente envolvendo um relacionamento inadequado entre um prisioneiro e um agente penitenciário. Considerando que a minha mulher trabalhava nesta mesma prisão como agente penitenciária, e tendo em conta o caráter local da notícia, não resisti a clicar no artigo. Infelizmente, nem o nome do agente penitenciário nem muitos detalhes específicos do incidente foram relatados na mensagem. Ao investigar as notícias sobre um agente penitenciário que iniciou um relacionamento íntimo com um prisioneiro, tornou-se óbvio que a natureza do relacionamento deles era física. A história dizia que a evidência foi descoberta durante uma busca aleatória na cela. Infelizmente, os detalhes são abruptamente interrompidos neste ponto. Interessado, acessei o site de um jornal local na esperança de encontrar informações adicionais. Lá me deparei com um artigo que falava sobre a descoberta do celular de um prisioneiro, que, aparentemente, estava relacionado com o escândalo que se desenrolava. Ao examinar um telefone celular, foram encontradas imagens chocantes nas quais um agente penitenciário mantinha relações ilegais com vários prisioneiros. Além disso, foram encontradas fotos espontâneas de um funcionário. Com isso, a funcionária foi ameaçada de demissão do cargo e, futuramente, de processo criminal. Não houve necessidade de tirar conclusões especiais para ligar todos os pontos. Ao tomar conhecimento do relato revelador, a funcionária admitiu aos prantos que havia cometido um grave erro e não sabia que estava sendo gravada. Para meu horror, encontrei provas no telemóvel de um dos prisioneiros, que atestavam que a minha esposa tinha uma relação íntima com outro prisioneiro. Sua confissão me chocou. Ela de boa vontade e sem mais delongas contou os detalhes, confessando que teve um caso com um preso que também a forçou a ter um relacionamento íntimo com seu companheiro de cela. Memórias de nosso rompimento anterior em 2017 surgiram em minha mente, lembrando-me de seu apego a relacionamentos abertos e reuniões de grupo. Sua insistência em expandir fronteiras e seu histórico de desonestidade tornaram-se evidentes. Embora eu suspeitasse que ela estava escondendo alguns detalhes, isso realmente não importava mais. O que realmente me impressionou foi sua disposição de arriscar tudo em prol de um prazer passageiro. Sendo mãe e esposa, ela negligenciou imprudentemente seus deveres por causa de conexões ilegais com prisioneiros.
Esse comportamento pode ser atribuído à dependência mental, hibrifilia, que é a atração por pessoas envolvidas em atividades criminosas. Tornou-se óbvio que ela precisava urgentemente de um exame psiquiátrico abrangente. Após sua confissão, fiquei perplexo e me arrependi de minha decisão de me reconciliar com ela. Era óbvio que seus problemas mentais subjacentes haviam surgido, causando-lhe danos consideráveis. Minha principal preocupação mudou para o futuro do nosso filho de 2 anos. Sem saber por onde começar, perguntei a ela sobre os próximos passos. Com lágrimas nos olhos, ela anunciou sua intenção de recorrer a um advogado, percebendo que enfrentaria a prisão. A gravidade da situação tornou tudo extremamente difícil para ela, e ela não parou de chorar durante a confissão. Quando ouvi suas palavras, a escala da traição era incompreensível, mas o divórcio não me veio imediatamente à mente. Não houve tempo para lágrimas ou ações precipitadas, por exemplo, para expulsá-la de casa. A possibilidade iminente de seu encarceramento ocupava todos os meus pensamentos. Antes de tudo, eles estavam focados em quem cuidaria do nosso filho de 2 anos. A ideia de que eu teria que criar o bebê sozinha me parecia insuportável e recorri a recursos da internet em busca de informações sobre seu possível destino. Fiquei desapontado ao descobrir que ela realmente enfrenta uma pena de prisão. Nas notícias, surgiram detalhes adicionais sobre seu relacionamento com vários presos, que ia além da simples intimidade. Descobriu-se que ela também estava envolvida no contrabando de itens contrabandeados para eles, por exemplo, um telefone celular. É curioso que na sua confissão para mim estes pontos importantes tenham sido omitidos. Eu persistentemente descobri seus motivos, interrogando-a diariamente por que ela estava envolvida em tais atividades. Vale ressaltar que ela não recebeu benefícios materiais por suas ações. Acredito que ela ficou satisfeita com o poder e controle percebidos pelos prisioneiros sobre ela. Suas ações foram realmente incríveis, mas pensando bem, podemos dizer que todos os sinais estavam lá, mas foram habilmente escondidos à vista de todos. Seu comportamento pouco convencional e seus excessos peculiares eram indicadores claros. Ela até confessou durante a confissão que estava plenamente consciente de seu erro. Mesmo assim, ela continuou fiel ao vício. Ficou claro que o histórico de seus relacionamentos abusivos com parceiros anteriores era importante, já que eu era a única exceção, uma presença normal em seu histórico de namoro. Desempenhei um papel paternal em sua vida, guiando-a consistentemente para uma escolha virtuosa. Antes de retomar nosso relacionamento, ela conseguiu me convencer de que estava se esforçando ativamente para o autodesenvolvimento e buscando minha influência nessa direção positiva. Mas, aparentemente, a tensão das responsabilidades parentais a afetou, e ela contou sobre seu relacionamento com o prisioneiro. Surpreendentemente, ela afirmou que esse relacionamento começou após o nascimento do nosso filho. As dúvidas tomaram conta de mim e decidi tomar as medidas necessárias para realizar o teste de paternidade do nosso filho. Quando descobri que a criança não era biologicamente minha, fui tomada por uma profunda sensação de que estava sendo manipulada e traída. Dediquei-me totalmente a esta mulher e ao seu filho, mas esta descoberta destruiu-me. Todo o peso da responsabilidade pelo bem-estar da criança recaiu exclusivamente sobre meus ombros, já que fui uma figura parental estável e confiável em sua vida. Os meses seguintes se transformaram em um pesadelo para mim. Eventualmente, ela foi acusada e detida. Dadas as circunstâncias, tomei a firme decisão de me abster de qualquer participação na sua defesa. Minha principal prioridade era meu filho, embora ele não seja meu filho biológico. Sou o único pai que ele conhece e simplesmente não posso deixá-lo. A situação foi um pouco simplificada quando ela foi condenada à prisão nos meses seguintes. Para evitar uma possível identificação, abster-me-ei de divulgar alguns detalhes deste caso. Felizmente, essa história não ganhou as manchetes nacionais, porque naquela época ocorreram acontecimentos mais significativos que atraíram a atenção do público. Este incidente se tornou um acontecimento importante no noticiário local e causou polêmica por várias semanas.
Nunca esteve nos meus planos superar as dificuldades da paternidade solteira, principalmente em relação a um filho que não é biologicamente meu. Idealmente, preferiria distanciar-me desta situação e começar tudo de novo. Mas ter um filho complica significativamente a situação. Além disso, os pais da minha esposa moram separados e ela rompeu todas as relações com eles devido a uma educação traumática. Portanto, eles não são adequados para assumir a responsabilidade pela educação de uma criança. Apesar de não ser meu filho biológico, estabeleci uma ligação profunda com ele e pretendo criá-lo como meu próprio filho. Quando chegar a hora, contarei a ele a verdade sobre sua mãe, se necessário. Mas acho que ele não verá a mãe tão cedo.